inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 30 de novembro de 2020. Está começando pela Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. Hoje o programa ao vivo também, como habitual, no Face, no YouTube, daqui a pouco estará em podcast. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para esta segunda-feira tempo bom, muito calor aí para a região, máxima de 32, mínima de 22 graus. Agora no centro da cidade já faz 24 graus. O jornalista Arnaldo Neto hoje conosco na bancada para recebermos ao vivo por videoconferência os cientistas políticos Jorge Gomes Coutinho e também o professor Hamilton Garcia. Eles vêm para fazer um balanço, para fazer um apanhado aí sobre essas eleições 2020 em Campos, né, com primeiro e segundo turno, definindo aí a vitória de Vladimir no segundo e o crescimento, né, do Caio Viana também no segundo turno, enfim, e também as eleições de segundo turno por algumas cidades aí do país, como a capital fluminense, né, o Rio de Janeiro, que também retornou ao cargo o ex-prefeito do Rio, né, e está de volta aí o Eduardo Paes. E São Paulo pela manutenção lá do Covas. Bom, programa de hoje, e eu já agradeço aí de antemão a presença dos professores, o Hamilton Garcia e o Jorge Gomes Coutinho. O vídeo do Jorge daqui a pouco estará, né, aberto aí, né, conectado normalmente. E o programa conta com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos aos destaques de hoje, e hoje tem edição extra do jornal Folha da Manhã já nas bancas da cidade e também na casa dos assinantes. É manchete principal do jornal Folha da Manhã de hoje. No voto, Vladimir garante, ou Vladimir Garotinho, é eleito prefeito de Campos. Vencedor recebeu 52,4% dos votos. Caio Viana, 47,6%. Pedetista surpreende e fica na frente até 80% da apuração. Foi uma apuração, acho que de 30 anos que eu tenho de trabalho em rádio de carreira, acho que foi uma das mais empolgantes que eu já vi. Resultado obtido nas urnas ainda aguarda o aval do TSE. Aliás, o que o TSE nos causou de tristeza no primeiro turno, com aquela lentidão na divulgação dos números, desta vez não só foi muito mais rápido, como também na proporção de Campos, de forma muito emocionante, pela chegada das urnas ao tribunal, né? Pela ordem de chegada das urnas, foi dando essa emoção, esse embate, essa disputa, voto a voto, vira, não vira, e, né, deu essa emoção aí ontem, que foi extremamente diferente pelo menos desses últimos anos aí. Bom, em destaque aqui na Folha da Manhã, o que o povo espera do próximo prefeito.
propostas para a área cultural sob análise, na capa de hoje do Jornal Folha 2. Tem também na manchete do Jornal Folha da Manhã, nas manchetes, Paz volta no Rio, Covas segue em São Paulo. Um artigo do Aloysio Abreu Barbosa, onde está aqui na página 4, destaque é: Vladimir não pode repetir Rafael, nem os seus pais. Na Folha da Manhã de hoje, com esses e outros assuntos, né, a cobertura do Grupo Folha da Manhã, nestas eleições 2020, encerrada a parte de votos, agora, né, vamos à parte dos comentários e também do tapetão, como diria no futebol, do Tribunal do TSE. E torcer para que tudo se resolva o mais rápido possível. Trago o bom dia do Arnaldo Neto para repercutir esses e outros assuntos. Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, professor Hamilton, bom dia também ao meu querido Jorge Gomes Coutinho. Tentar um contato com ele aqui para a gente reconectar esse vídeo dele aí. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Nogueira, bom dia a todos que estão aqui na nossa bancada e você que nos acompanha pela Folha FM e também pelas redes sociais. Bem, a manchete, ela já diz aí, tenta resumir bem a situação da eleição de Campos. No voto depositado na urna, de maneira bem apertada, um resultado surpreendente de Caio Viana no seu crescimento nesse curto espaço de tempo que a gente teve entre o primeiro e o segundo turno. Vladimir foi eleito o prefeito de Campos, no voto sem conteste, né? Não tem aí o que se contestar em relação aos números na decisão popular. Agora, como diz também aí na capa, cabe a gente esperar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral com relação ao registro de candidatura do Frederico, que a gente já tem abordado aqui, abordou inclusive com o próprio Frederico, entrevistado aqui na semana passada. E você tem também que aguardar outro julgamento. Se o impedimento do eventual impedimento do Frederico, se for mantida a decisão do Tribunal Regional Eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral, se isso também vai afetar a chapa como um todo, a questão da unicidade da chapa. Se isso acontecer, Campos pode ter novas eleições. São cenas que prometem agitar os bastidores da política nos próximos 18 dias, vamos botar 19 dias, né, até o dia 18 de dezembro, isso porque 18 de dezembro é a data limite para a diplomação do candidato eleito. Então, até lá, o TSE tem que dar uma decisão, tem que dar uma resposta para Campos. Senão, Campos corre o risco de ficar sem prefeito eleito se não tivesse decisão do Tribunal Superior Eleitoral até 18 de dezembro. Eu comentava sobre isso ontem, Nogueira. Ontem eu estava me desdobrando fiz uma participação com vocês na belíssima cobertura aqui, você, o Edmundo, na Folha FM, estava me desdobrando com a Pleno, estava me desdobrando, colaborando também com o G1 e com a Inter TV. Então estava assim, cada momento eu estava falando com alguém, pode ser que eu falei uma coisa com um e eu penso que falei com outro, então posso até me confundir um pouco. Mas eu falava em uma dessas participações que já falei aqui também, se não tivesse judicialização, não parece eleição de Campos, né? Parece que já virou uma tradição dessa questão da eleição judicializada em Campos. 2016 não foi com candidato vencedor, mas houve essa judicialização com relação à Câmara, devido à Operação Chequinho, e aí se a gente for puxando todas as eleições para trás, a gente chega na eleição de 2004, que nunca acabou, e veio a suplementar em 2006, enfim, é uma sucessão de eleições judicializadas, e essa mais uma vez. Agora, como está na nossa manchete, no voto não há o que se contestar, né? Como já disse anteriormente, no voto Vladimir ganhou, numa diferença bem apertada, né? Uma apuração, como você colocou, emocionante, até 80% Caio liderou, até 80% das urnas apuradas, Caio liderava ali com folga. Não sei se você observou, Nogueira, mas a marcha do TSE estava praticamente de 10 em 10 minutos, né? 10 minutos, um boletim novo. No oficial, você fez a moda antiga, como você mesmo falou comigo, que é aquela questão de ir acompanhando o boletim de urna que vai chegando, aquela apuração paralela que dá ali um norte do que vem a ser o resultado das urnas.
né? Mas a apuração oficial, a apuração com os dados consolidados no Tribunal Superior Eleitoral, mostrou de 10 em 10 minutos como que estava evoluindo a questão dos candidatos, e só depois de 80% que Vladimir assume a ponta. Para quem estava acompanhando os votos detalhados que o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizava, isso zona a zona, já dava para afirmar ali que Vladimir ia vencer a eleição depois dos 70%. Isso porque parecia já estar se esgotando a apuração da Pedra, que foi onde Caio venceu e onde ele teve uma vantagem expressiva, né, aqui na zona 98, e ainda faltavam muitos votos da 76 para entrar. 76 e 129 foram as maiores vitórias de Vladimir, 76 que pega a região de Guarulhos e um pouco do norte de Campos, e na 129 que pega a área sul de Campos, Ururaí, para o sul de Campos. Né? Ontem até me confundi, na hora que participei em um dos locais, falei que era norte, mas enfim, como eu falei, foram tantas participações, não sei onde eu falei trocado. Você estava no G1, estava no Folha 1, estava na Folha da Manhã, estava na Plena TV, estava na Folha FM. Na Inter TV. Na Inter TV. Rapaz... Foi uma correria ontem, foi uma correria. A gente tentou participar, colaborar da melhor forma com todos, mas parabéns. Saiu um equívoco de falar que 129 era norte, na verdade 129 sul, né? Mas enfim, 129 e 76, vitória em conteste do garotismo. Não há algo que se contestar, e sempre foi assim, sobretudo em Guarulhos. E isso já dava uma projeção de que haveria uma virada na reta final, quando a gente percebeu que os votos que faltavam, em sua maioria, era da Zona 76. Na 75, a apuração acirradíssima, um ponto de diferença. Vladimir venceu por 1 ponto. Falávamos antes que a decisão estaria na 75. E realmente a 75 foi o espelho da eleição. Né? Foi um pouco mais apertado do que o resultado oficial, foi apenas 1%, mas refletiu muito bem essa disputa acirrada. E na 98, repetiu também o que a gente já falava aqui há algum tempo em relação a esse antigarotismo aqui da Pedra. Repetiu-se isso e Caio saiu vencedor. Agora, tem um fator que gostaria muito a gente vai ter que abordar aqui com todas essas nuances da eleição, nós vamos abordar com Hamilton e com George, mas tem uma questão que é interessante nesse resultado, é quando a gente pega os votos totais. Pegando os votos totais, a abstenção somado com a abstenção encosta em Caio, é coisa de 1.000 votos de diferença, e quando você soma abstenção, brancos e nulos, é maior do que Vladimir. Então, assim, é uma eleição de não voto muito, muito grande. Qual o recado que está aí nesses números, né? Exatamente, isso que a gente vai tentar abordar aqui com o Hamilton, com o George. Acredito que pode ser até fruto de objeto de estudo na área de ciência política para novos pesquisadores que estejam ingressando nessa área, porque é um recado forte. Eu só me lembro de um fato assim na eleição do Rio de Janeiro de 2016. Foi uma eleição também que teve uma abstenção muito alta, mas lá, naquela época, caiu num feriado, também um dia de sol como foi ontem, e eu falei até sobre isso em algum lugar também, que esse dia de sol que foi ontem, muita gente foi para a praia. Eu fiz o caminho inverso, eu estava em casa, já está falando, não votei segundo turno, São João da Barra não tem segundo turno, longe dos 200 mil eleitores, né? Então eu não votei, fiz o inverso, vim para Campos à tarde para trabalhar. Só que a praia estava muito cheia. Você passava ali num restaurante que é tradicional ali no entorno da Igreja da Penha, né, que é o restaurante do Ricardinho, todo mundo conhece, não tinha lugar para estacionar. Aquilo ali estava lotado. E quando o movimento é assim, a gente sabe que a maioria é de pessoas de Campos. Então você tinha muito campista na praia. Então essas pessoas deixaram de votar. E um fenômeno parecido, como eu falei, só em 2016, que eu conheço, só em 2016 no Rio. Somando a abstenção, brancos e nulos, o número foi maior do que o Marcelo Crivella e o Freixo, quem disputava ali a eleição, sendo que Crivella agora perdeu feio nessa reeleição dele, com o Paes voltando ao Rio de Janeiro. Nós vamos falar também do cenário nacional com os nossos cientistas políticos, Nogueira,
E tem uma nuance interessante nessa eleição de 2020 que a gente pode tentar ver o reflexo dela em 2022. O PT saiu mais uma vez muito derrotado, não levou nenhuma das capitais, o que não acontecia nunca aconteceu desde a redemocratização do país, o PT não ter prefeito em nenhuma das capitais. Por outro lado, a esquerda sai com o PSOL mais uma vez fortalecido, e talvez se firmando aí como o principal partido de esquerda no cenário nacional, porque o PT, como a gente está vendo, vem só perdendo força, seja no cenário nacional, seja nas eleições municipais. O PT perdendo força, o pessoal cresce com a eleição do Boulos, que não vence em São Paulo, mas tem uma votação expressiva, de 40% dos votos contra o atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, uma cidade que tradicionalmente é do PSDB, é tucana, tanto a cidade quanto o estado, mas alterna com o PT em alguns momentos. Então o Boulos sai bem nessa eleição. O pessoal leva uma capital, enquanto o PT fica sem nenhuma. O pessoal leva a capital no Belém do Pará. Então tem uma eleição. E um outro derrotado nessa eleição, goste ou não, é o presidente Jair Bolsonaro. Ele declarou apoio a 11 candidatos a prefeito nos 2 turnos. Desses 11, somente 2 venceram a eleição. Nenhum deles ontem, só no primeiro turno. E nem sempre em cidades tão expressivas. Então, a marca da rivalidade de 2018 do bolsonarismo versus PT, os dois saem machucados dessa eleição. Vamos ver o que isso vai refletir, ou o que isso pode refletir nas urnas em 2022. Eu comentava aqui ontem, né, sobre essa importância das eleições municipais para a eleição, né, do presidente da República. Ela é muito importante porque o prefeito da cidade, ele, não é que seja dono dos votos, mas a gente sabe muito bem disso, mas se ele está próximo aqui ao eleitor, é ele que faz o trabalho. Né? É ele que consegue migrar esses votos, consegue trabalhar essa equipe e migrar esses votos, ou, né, transferir esses votos, enfim, para o seu candidato a presidente da República. Então, essa ausência, eu também tenho percebido isso e comento assim rasamente, mas essa ausência dele e as derrotas, né, marcantes aí desses que você comentou, com certeza vão refletir aí no resultado da sua eleição. E, naturalmente, não serão reflexos positivos. É o que a gente... norteia, né? Norteia. Acho que a eleição municipal pode nortear o que vem de 2022. Mas, se a gente pegar... nós vamos voltar a falar um pouquinho de Campos antes de virar para o segundo bloco mais importante da nossa conversa com os cientistas políticos, mas eu queria voltar a falar um pouquinho sobre Campos. Mas antes, eu queria pegar os discursos de Paes e de Covas. Nos discursos dos dois, eles nacionalizaram a eleição. Paes, ao vencer, fala que foi uma vitória da política, uma vitória da democracia, e venceu bem. Crivella estava super desgastado no Rio de Janeiro. A gente que é a capital do nosso estado, a gente tem a proximidade com o Rio, a gente vai ao Rio, muita gente sabia disso, essa rejeição a Crivella, que era muito alta. Ainda assim, conseguiu chegar ao segundo turno do que vejo particularmente como mais uma estratégia errada da esquerda, dos campos de esquerda no Rio de Janeiro, com a Benedita como candidata pelo PT, a Marta Rocha como candidata pelo PDT, enfim, e aí começou a se dividir votos na cidade do Rio de Janeiro, e acabou chegando Crivella junto com o Paes. O Paes consegue alcançar todo esse apoio, até a página Fora Paes apoiou o Paes, porque ele prefere ter o Paes para criticar do que ter o modelo que o Crivella apresentava, né? Parece irônico, mas é a realidade. Então o Paes, ao vencer, ele fala da vitória da democracia, que estamos saindo da questão de uma radicalização e voltando para um caminho racional. Discurso parecido tem o Bruno Covas em São Paulo, que é aliado do Dória, fala que venceu a ciência, venceu o não radicalismo, né, já que ele concorreu contra o PSOL e pode classificar o PSOL como partido radical de esquerda, então venceu o não radicalismo, e que isso é um caminho também aí
que o país começa a mostrar nessa eleição pensando em 2022. Será que é isso mesmo? Vamos tentar discutir isso com os nossos cientistas políticos aqui. Será que uma eleição reflete a outra? Há esse movimento mesmo? Não. Prefiro ouvir os especialistas no próximo bloco. Agora, só para voltar a falar sobre Campos, para a gente concluir essa nossa parte dos comentários sobre noticiários, Nogueira, tem esse crescimento absurdo de Caio, né? Caio cresceu, o levantamento aqui do Cristiano Abreu Barbosa, Caio cresceu incríveis 41,3 mil votos e Vladimir apenas 14,6 mil. O que faltou para Caio virar? Eu vi a campanha do Vladimir muito grande no primeiro turno, eu vi a campanha do Vladimir muito grande nas ruas, mas vi a campanha de Caio crescer muito nas redes sociais, falava sobre isso ontem também. Acredito que faltou tempo para Caio. Se fosse uma campanha normal, com 3 semanas entre um turno e outro, eu não sei se não tinha tempo para virar esse jogo, não. Eu acredito até que teria, sim, tempo para virar esse jogo. Agora, numa campanha de tiro curto, isso é muito difícil, né? Uma campanha de 2 semanas. Só que Caio cresceu incrivelmente, 41,3 mil votos, 41 mil votos e 300. Em 2 semanas, o Vladimir só conquistou mais 14.600 em relação aos votos do primeiro turno. O que isso quer dizer também? Muitos analistas colocam que, quando saiu o resultado da eleição de Vladimir, que chegou a ameaçar vencer em primeiro turno a eleição em Campos, de que ali estaria o teto do garotismo. Pode ser uma realidade, que o teto gira em torno ali na eleição do primeiro turno de 40% a 45%, e que esse seria o teto também para o segundo. A eleição mostrou que Vladimir vence em uma disputa bem apertada, com um alto índice de abstenção, com alto índice, não tão alto, mas com índice considerável de brancos e nulos, né? Mas, enfim, então o Vladimir vence bem apertado. Será que é esse cenário mesmo? É esse o panorama que nós temos? Um teto já consolidado do garotismo aqui em Campos? Bem, são sinais dessa eleição que não acaba. Se a gente pegar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral para consultar agora o resultado de Campos, não há prefeito eleito vencedor, né? Até mesmo por isso, a nossa manchete ela é receosa, ela é cuidadosa no que a gente traz. No voto, o eleito é Vladimir. Agora vamos aguardar a definição do Tribunal Superior Eleitoral. E mantém aquela tradição de Campos, né? Se não for assim, não é Campos. Bom, exatamente. São 7h25, informações também durante a nossa programação, durante o programa de hoje, sobre a questão da Covid-19. Campos volta para a fase amarela, não é? E a seguir a gente comenta também esse assunto e quais as mudanças, como é que fica essa situação. São 7h26, a gente faz um rápido intervalo. Próximo bloco, a gente conversando aqui com os cientistas políticos Jorge Gomes Coutinho e o professor Hamilton Garcia. É rápido, a gente volta em instantes. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.